Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, brasileiros, boa tarde. Olá, brasileiras, boa noite. Olá, povo brasileiro, bom dia. Por que esses três cumprimentos? Porque você está aqui na Web Rádio do SINDCT, a rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência, tecnologia e inovação, aqui em São José dos Campos, a capital da inovação, a capital do Vale do Paraíba. E o Clique Jornal, que é o jornal digital aqui da Rádio CT, do SINDCT, para todo o Brasil e com repetições, às 15 horas, às 21 horas e às 9 horas da manhã, sempre com repetições. Então, um abraço lá a você, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal aqui da Rádio CT, e a nossa função é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, aqui através do SINDCT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada. O programa de hoje vai falar com o ex-deputado federal, ex-vereador de São José dos Campos, e o professor Ernesto Gradella, num momento muito importante da vida política brasileira, que se falava tanto na reforma da Previdência. A reforma trabalhista já aconteceu, mas desta vez o governo desistiu da votação da Previdência, está anunciando aí o que é mais perigoso também, é que o governo está anunciando uma nova pauta prioritária lá no Congresso, porque com a suspensão da tramitação da reforma da Previdência, o governo vai investir em outros projetos, como a privatização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central e tantos outros problemas que está na pauta. O ministro da Casa Civil, então, anunciou, para os senhores terem uma ideia, uma lista de 15 projetos na área econômica que o governo tentará aprovar no Congresso Nacional, já que a tramitação da reforma da Previdência ela foi suspensa em razão da intervenção federal no Rio de Janeiro. Primeiramente, nosso boa tarde, bom dia e boa noite também ao professor Ernesto Gradella. Boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde ao Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes desse programa, do qual eu já participei algumas vezes. O programa aqui promovido pelo Sindicato da Ciência e Tecnologia, e que é muito importante pelos temas que aborda. Professor Ernesto Gradella, o senhor já esteve lá no Congresso Nacional, foi deputado federal, esteve na outra ponta aqui, como vereador no município, que é muito mais cobrado que um deputado federal. Como é que o senhor vê a situação desse tempo de poder que o senhor ficou afastado das câmaras, mas não ficou afastado da população? Como é que está a população brasileira nesse momento? A população brasileira vive hoje, e o Brasil vive hoje, uma crise econômica, política, financeira, moral, muito maior do que naquele período. Poxa. Nós estamos com uma crise econômica que se iniciou em 2008, 2009, e cujos aspectos até hoje atingem a economia mundial. E o Brasil, por ser um país dependente, é cada vez mais atingido por isso. Nós estamos aí com um desemprego muito grande, nós estamos com o Estado cada vez com menos condições de fazer investimentos, de gastar com saúde, educação. Um Estado que hoje, devido a essa crise, só tem uma única proposta: jogar a crise para os trabalhadores pagarem. Então, quando a gente, desde as primeiras propostas apresentadas pelos governantes, desde a eleição de 2014, as propostas vão no sentido de tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, através daquela PEC do teto de gastos,
que congelou por 20 anos os gastos nesses setores. Não haverá investimento. Como tirou dinheiro da inovação, da ciência e da tecnologia. Isso. Então, retirando o dinheiro, quer dizer, mesmo institutos, o mais importante do país, que no caso é o aqui de São José dos Campos, deixando com poucas verbas, cortando verbas de setores como infraestrutura e, ao mesmo tempo, atacando os demais direitos dos trabalhadores. Então, tentando acabar com a aposentadoria, algumas mudanças foram feitas já na Previdência, mexendo numa reforma trabalhista, deixando os trabalhadores sem direitos. Então, essa daí é a tônica que o país vive hoje, aonde todas as medidas tomadas pelo governo, elas procuram atingir a população como um todo. Num país como o nosso, que tem uma péssima distribuição de renda, num país como o nosso, em que 5 cidadãos têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros, o correto seria, se estamos precisando pagar contas, se estamos precisando acertar as contas do governo, fôssemos tirar dessas 5 pessoas, né? Não, ao contrário, não há um único projeto do governo que atinja as elites econômicas desse país. Então, recapitulando, professor Ernesto Gradella, 5 famílias brasileiras detêm o dinheiro de 100 milhões de brasileiros todos juntos. Isso mesmo. A desigualdade aí, o que é? Como se vê essa desigualdade? Olha, nós temos, essa desigualdade começa com uma carga de impostos que é totalmente desproporcional. Nós, quando compramos um pacote de arroz, nós gastamos tanto de impostos. Uhum. Aquela pessoa que tem bilhões acumulados, quando ela compra o pacote de arroz, ela paga o mesmo imposto. Uhum. Então, esses impostos do Brasil, essa distribuição injusta de impostos, faz com que o imposto pese muito mais nas nossas costas, nas costas dos trabalhadores, do que nas costas dos grandes investidores. Sem contar que nós pagamos imposto de renda, cada ano mais, porque o governo não mexe na tabela do imposto de renda. Enquanto alguém que tem aí uma lucratividade, acionista de banco, e recebeu dividendos desse lucro, não pagará imposto de renda. Então, isso é uma lei? É uma lei, o governo foi liberando para incentivar esses especuladores a aplicarem aqui, o governo foi tirando impostos. Então nós temos uma carga tributária totalmente injusta com a população. E, portanto, isso daí leva com que a gente fique, quer dizer, esse país se transforme cada vez mais nisso. Cada vez a renda mais concentrada, quem tem muito dinheiro irá concentrar mais dinheiro, enquanto nós, trabalhadores, cada vez temos que perder mais, temos que tirar direitos, temos que ter uma saúde, uma educação pior, para poder garantir que essas pessoas continuem acumulando cada vez mais. Essa é a situação que o país está hoje. Acumulando e não pagando impostos nem as dívidas. Agora, no caso, o professor Ernesto Gradella, por que não fazer uma auditoria da dívida pública ao invés de congelar os gastos, como o senhor falou agora há pouco? Então, na proposta orçamentária, na lei orçamentária de 2014 nesse país, foi aprovada pela Câmara dos Deputados uma emenda dizendo: vamos fazer uma auditoria na dívida pública. Foi aprovado, fazia parte da lei orçamentária. A então presidente, na época, Dilma, vetou essa proposta. Poxa. Depois ela já entrou novamente, acho que no ano seguinte, e também foi vetada aí pelo governo atual. Então, não há interesse das elites de mexer nesse vespeiro. Nós temos uma dívida que nós já falamos. Quando o Fernando Henrique entrou, era 80 bilhões. Quando o Fernando Henrique saiu 8 anos depois, era 800 bilhões. O Lula pegou essa dívida em 800 bilhões. Quando ela saiu, ele estava 2 trilhões e pouco. No primeiro mandato da Dilma, ela chegou a 3 trilhões. E segundo dados da Auditoria Cidadã da Dívida, essa dívida hoje ultrapassa 4 trilhões de reais. Ela já está chegando próximo aos 5 trilhões. Imagine essa dívida com esse crescimento, sem que qualquer dinheiro, quer dizer, não é que essa dívida cresceu porque nós fizemos mais estrada, mais ferrovias, investimos em empresas como a Embraer, investimos em mais ciência e tecnologia. Não é nada disso.
ela cresce por si mesma, agora ela cresce apenas como especulação. Então, sem resolver isso daí, nós não vamos resolver o restante dos problemas do país. O déficit do país não está na Previdência Social, como a imprensa coloca de maneira mentirosa. O déficit do país está nos títulos da dívida pública do governo. Quer dizer, em 15, 18 anos, a dívida brasileira, o déficit dessa dívida passou de 80 bilhões, que é astronômico, para 4 trilhões. Mais de 4 trilhões. Muito para mais de 4 trilhões. Esses daí são dados levantados pela Auditoria Cidadã da Dívida, que é aquela associação que estuda a cada ano a dívida do país, a ponto de que hoje nós já estamos gastando dos impostos federais, metade dos impostos vão para o pagamento dessa dívida e não estão sendo suficientes. Então, por exemplo, quando falamos do pacote de arroz, se você compra um pacote de arroz e paga R$2 de impostos, R$1 desse daí vai para esse pagamento da dívida. E R$1 é o que o governo tem para saúde, educação, custeio, investimento, tal negócio. Então nós já estamos consumindo demais para essa dívida. Agora, como não é suficiente, o governo precisa pegar mais uma parcela. Então ele precisa pegar da Previdência. Ele precisa pegar da Previdência para jogar um pouco mais aí. Por isso a necessidade de uma reforma da Previdência, que o governo fala tanto, que ele não vai conseguir pagar. Mas não porque a Previdência seria deficitária, apenas porque essa dívida cada vez vai consumir mais. Então é isso que não está colocado hoje para a população. Professor Ernesto Gardella, o governo acaba de anunciar que ele assume, aliás, que irá suspender a intervenção que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, caso consiga os votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência. Isso não é uma fraude? Dar uma parada no meio do caminho, juntar os votos, mostrar, coloquei o exército na rua, então você vai ver o que vai fazer. Está fraudando o governo essa questão da intervenção? Está fraudando a Constituição Federal. O governo anunciou isso daí, é um absurdo. Isso daí chocou qualquer pessoa, seja de direita ou de esquerda, que no mínimo pense, né, que no mínimo tenha um pouco de ética, né? Tanto que o governo disse que já desistiu dessa proposta. Ele não irá colocar não irá mais mexer na intervenção. Na intervenção. Não irá fazer, suspender por um dia para tentar votar a reforma. Isso daí ele disse que não fará mais, então que ele deixaria a reforma. Só que o governo apresentou ao mesmo tempo algumas propostas que ele acha que é de continuidade, que o governo está fazendo para a resolução do problema. Entre essas propostas está mexer inclusive na regulamentação do PIS/COFINS. O COFINS, o que seria? O COFINS é um imposto que chama Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A Seguridade Social pega Previdência, Saúde e Assistência Social. Se o governo reduz a verba que vai para a Previdência Social, ele está sucateando a Previdência Social. O governo, desde o começo do ano passado, aumentou a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, no qual ele pegava 20% de todos os impostos para pagamento dessa dívida, ele passou a pegar 30%. Portanto, ele atacou mais alguns bilhões da Previdência Social, porque ele pega do COFINS, pega da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, pega dos demais impostos que vão para a Previdência Social. Então, ao governo fazer isso, ele fala que a Previdência tem déficit, mas ao mesmo tempo ele aumenta o que ele está retirando da Previdência Social, a ponto de que nós podemos chegar num momento que realmente a Previdência Social vai estar quebrada, se o governo continuar assaltando a Previdência Social para pagar os juros da dívida, dessa dívida pública. O senhor coloca ele, mas não é ele, não é o Congresso, não são os 340, os 513, porque ele não pode fazer sozinho. Nós temos uma casta de congressista que está com o presidente está com eles. É um bando isso aí? Olha, eu acho que é um bando, os congressistas, é um bando esse ministério que nós temos hoje aí. Se olharmos boa parte desses ministros, eles estão envolvidos.
em processos, em negociatas, enfim, eu acho que o presidente se dedicou a ver a capivara de cada um antes de colocar como ministério, não foi a capacitação, né? Porque se olharmos hoje, os vários ministros do governo, desde Moreira Franco, que é diretamente ligado ao governo, outros ministros, estão todos eles envolvidos, Jucá, uma série deles estavam todos eles envolvidos nessa situação. Então, é realmente isso. O Congresso que nós temos é um Congresso que foi eleito de acordo com as regras desse país. O que são as regras desse país? Os empresários pagam nas campanhas eleitorais. E depois vai recebendo. As campanhas eleitorais ficam milionárias e, portanto, os que são eleitos não são aqueles que representam propostas populares. Os eleitos são aquelas pessoas que têm que recebem dinheiro desse setor empresarial. Mas da mesma forma, não é nos municípios onde a pessoa trabalha na campanha eleitoral desse ou daquele vereador, depois cai para dentro, fica 4 anos recebendo dos cofres públicos o favor que fez, ou do dinheiro que emprestou na campanha. Precisa mudar a configuração da lei eleitoral e da política brasileira? Precisa mudar. E foi feita uma mudança agora. Então a gente fala já dessa mudança, a gente continua com isso, vamos voltar a falar da intervenção no estado do Rio de Janeiro, da reforma da Previdência, que o governo achou que já não é mais prioridade, tanto que deixou não vota mais nessa questão, a não ser que haja uma intervenção lá no Rio de Janeiro. Um breve intervalo e o professor Ernesto Gradella volta já. A gente está falando aqui do assunto do momento, intervenção do governo brasileiro e o presidente Michel Temer, que chegou a sinalizar essa intervenção na intervenção federal lá no estado do Rio de Janeiro. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo.
Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco hoje o professor da rede estadual de ensino aqui do estado de São Paulo, professor Ernesto Gradella. Tem uma passagem política muito importante e em tempos muito importantes aqui no Brasil, em especial no Vale do Paraíba. Ele foi vereador aqui de São José dos Campos e deputado federal também. E está aqui hoje no Clique Jornal, que trata-se de um programa de variedades, não é apenas de ciência e tecnologia, de política ou de questões sindicais ou de cultura, não. Na programação aqui do Clique Jornal, a gente aborda desde clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sociais e movimentos sociais, cultura, passando também por amenidades, causos e até mesmo filosofia e religiões. No caso hoje, intervenção no estado do Rio de Janeiro e também a reforma da Previdência que foi deixada de lado pelo governo brasileiro. Professor Ernesto Gradella, intervenção no Rio de Janeiro. Mas antes, eu falava da configuração da política brasileira, que tanto o Congresso, segundo as suas palavras, o financiamento está rendido ou está vendido, e até aqui embaixo, nas campanhas de vereadores, também os cabos eleitorais que ocupam cargos até importantes na autarquia municipal. Qual é a sua posição sobre isso? Paulo, eu queria mais uma vez também cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, inclusive o senhor Osnir, né, que é uma das pessoas que está ouvindo aí o programa também, e que achamos muito importante, né, quer dizer, essa audiência, e que isso aí possibilite que a gente possa contribuir para esse debate que todos estão fazendo, né? Na verdade, qualquer canto que nós estamos hoje, as pessoas estão debatendo isso. E o objetivo é que a gente possa auxiliar nesse debate e também aprender cada vez mais nesse debate. Nós também estamos aqui colocando algumas posições, mas aprendemos cada vez que a gente ouve alguma pessoa que vem aqui e fala sobre determinado assunto, que estudou, que se aprofundou. Nós tivemos, as regras eleitorais nesse país acabaram privilegiando as contribuições empresariais. Então, se olharmos a última campanha eleitoral, as últimas, os grandes contribuintes da campanha foram o JBS, foram a construtora Odebrecht. Aliás, que o Wesley, na data de hoje, recebeu o HC, que é o habeas corpus, está livre. Agora, o irmão também recebeu, o Joesley também recebeu o habeas corpus, mas como ele já tem um outro mandato, então ficou em haver apenas o HC e quem sabe sai ainda essa semana. Isso. E acontece o seguinte, esses daí são os financiadores da campanha. Então, as pessoas eleitas durante esse período, na verdade, eram pessoas que eram de confiança desse setor empresarial envolvido em corrupção, como se mostrou, como se comprovou, né? Envolvido em corrupção e que tinham milhões e milhões para gastar na campanha. Enquanto pessoas mais sérias, pessoas que tinham propostas que representavam a população, não tinham todo esse dinheiro para se eleger. Portanto, o Congresso hoje, se a gente olhar, nós temos listas e listas de pessoas envolvidas em corrupção que foram eleitas e que continuam envolvidos e que fizeram uma série de falcatruas. Então, esse Congresso não nos representa. Esse Congresso nós não aceitamos que vote medidas contra o trabalhador, que vote uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, porque não tem nada a ver com o que a população pensa. Aí, fruto da pressão,
fizeram mudanças na lei eleitoral, as mudanças. Na verdade, as mudanças vão garantir, no próximo período, a permanência deles. As permanências deles. Por quê? O PMDB, o MDB agora, né? MDB. Que tem a maior, que é o partido mais envolvido nas denúncias de corrupção, vai ter o maior financiamento, a maior fatia do financiamento e a maior parte do tempo da TV. Depois o PSDB, depois o PT, enfim, na verdade, toda a distribuição que foi feita do fundo partidário e do tempo na TV ficaram para esses mesmos que estão envolvidos em todo esse processo de corrupção. Qualquer candidato novo que tente aparecer não vai poder nem ter espaço quase na televisão. Nós do PSTU, que sempre tivemos alguns segundos, vamos ter metade desses segundos, vamos ter metade desse tempo reduzido. O PSTU não está envolvido em nenhuma das listas. É um dos poucos partidos que não está envolvido na Lava Jato. São só 4 partidos que não apareceram em nenhum momento e nós tivemos o tempo reduzido. O PMDB, que está envolvido até a raiz, o que acontece? Aumentou o tempo e o dinheiro. Portanto, as regras eleitorais para essas próximas eleições acabam seguindo o mesmo padrão. Elas tornam as eleições brasileiras apenas um arremedo de democracia. Não, na verdade, ali o trabalhador, apesar de se esforçar muitas vezes, discutir e querer uma proposta séria e votar em quem tem proposta séria, não consegue vencer o poder econômico, o poder de divulgação dessas pessoas envolvidas em negociatas. Agora, o senhor fala aqui, professor Ernesto Garadella, numa rede web que fala para o mundo todo. O senhor acredita que as redes sociais será a salvação dessas eleições, aonde o povo brasileiro vai poder falar pelo Facebook, falar pelo Instagram, vai ser o tempo que falta na TV, vai ter que passar para as redes sociais? Olha, é uma ferramenta importante, só que ela não vai ser usada só pela população. Exato. Ela vai ser usada por esses grupos que disputam as eleições com poder econômico, realmente gastando dinheiro, investindo, comprando blogueiros, comprando uma série de coisas para a campanha eleitoral. Então, na verdade, ela não tende a mudar o que acontece. Porque, apesar da população poder se manifestar através dessas redes, elas também serão utilizadas do outro lado. Não acredito que elas, no final, tenham força para mudar essa configuração que nós falamos. Serão atingidas também. Agora, o Facebook, por exemplo, professor Ernesto Garadella, anunciou mudanças na plataforma que acaba favorecendo, por exemplo, as fake news, as notícias falsas. E também influenciará as eleições com essas mudanças no Facebook? O senhor não acredita nisso? Não, já é algo positivo. Quer dizer, vamos realmente, pelo número de mensagens que a gente recebe durante o dia e o número de mensagens falsas, então dá para ver, você não passa um dia sem ver alguma coisa absurda colocada ali, que você sabe que é falsa, vai verificar e é falso realmente aquilo lá, né? Então, já é uma melhoria, mas não deve evitar. É uma preocupação muito grande esse tipo que está crescendo, esse tipo de situação, mas de alguma maneira a gente fica entre a notícia falsa das redes sociais e a falta de notícias que os grandes meios de comunicação também fazem, né? Nós estávamos falando da reforma da Previdência e os grandes meios de comunicação escondem qualquer posição que seja contrária a que o governo divulga, que é a Previdência tem déficit, que precisa ter resposta. Então, na verdade, a gente fica com as grandes mídias também escondendo da população parte dos fatos que estão colocados. Então, não acredito que isso aí seja uma grande mudança, mas que é melhor assim, é melhor que a população tenha esse acesso do que como estava antes. Bom, professor Ernesto Garadella, intervenção no Rio de Janeiro, voltar a esse assunto, mas para o próximo bloco. Intervenção no Rio de Janeiro, o que o governo pretende com isso? O que é que está por trás desta intervenção? É apenas a questão da segurança? Eu acho que é uma questão de marketing completamente inócua, não vai produzir nenhum efeito prático e vai significar maior repressão para a população pobre do Rio de Janeiro. Então a gente fala sobre esse assunto no próximo bloco com o professor Ernesto Garadella, aqui no Clique Jornal. Ele volta já. Foi deputado federal, foi vereador aqui de São José dos Campos
e hoje atende na diretoria da ADEMAP, que é a Associação dos Aposentados Metalúrgicos aqui da região. Um breve intervalo e a gente volta já com Ernesto Gradella. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bem, de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio de Ciência e Tecnologia. Estamos aqui hoje com o professor Ernesto Gradella, que veio falar sobre a extinção da reforma da Previdência, mais um detalhe aí que o governo está colocando 15 prioridades no lugar da reforma da Previdência. Olha, o brasileiro está desempregado, pessoas que há 5, 10 anos não trabalhavam, está voltando para o mercado de trabalho, procurando uma chance no mercado de trabalho. E dessas pessoas, 60% topariam ganhar menos para voltar ao mercado. Então, quem perdeu um emprego fica em média 14 meses procurando uma recolocação no mercado, e se ganhava 1.000, se ganhava 2.000, está voltando por 300, por 400 reais. A Beatriz Fidelis, ela tem mais informação sobre quem toparia, o topa tudo por um emprego. Beatriz Fidelis, vamos lá, direto no assunto para complementar essa entrevista com o professor Ernesto Vilela. Vamos lá, Beatriz. Para voltar ao mercado, no final de 2017, o Brasil tinha 12.300.000 desempregados. A maior parte são mulheres, têm 34 anos, ensino médio completo e têm filhos.
40% dos desempregados são os responsáveis por sustentar a casa e a família. Os dados são de um estudo feito pelo SPC. Os trabalhadores que perderam o emprego levam mais de 1 ano para voltar a trabalhar. O tempo médio de busca por colocação é de 1 ano e 2 meses. Segundo o estudo, 2 em cada 5 desempregados tinha carteira assinada no último trabalho. Quando perguntados o porquê de terem perdido o emprego, a maioria disse que foi demitido devido a um corte de gastos da empresa por conta da crise. De Brasília, Beatriz Fidelis. Muito bem, Beatriz, obrigado pela participação para ilustrar a nossa conversa. O povo brasileiro está procurando voltar ao mercado de trabalho, pegando o que aparecer, que salário for, professor. Viu, Paulo? É importante a gente dizer o seguinte, quando você falou da reforma da Previdência, ela saiu de pauta no momento. Uhum. Assim, o governo tirou, enquanto tiver intervenção, ela não volta. A intervenção vai até o final do ano, portanto, eles vão tentar voltar com a reforma ou fazê-la, como se falou, fatiado, mexendo, sucateando a Previdência Social. Foi muito importante durante todo esse período, para que o governo não tivesse o quórum para votar, que os movimentos que os trabalhadores fizeram. Nós tivemos desde a grande greve geral de 28 de abril, foi a maior greve geral feita nesse país, tivemos vários movimentos depois disso, e terminando aqui com o Carnaval, né, que onde foi também uma grande manifestação de massa contra esse governo. E, portanto, muitas das pessoas, dos deputados da base do governo, que iriam, ou mesmo da área aí ligada ao setor empresarial, que vão disputar a eleição esse ano, resolveram que esse ano eles não vão colocar a mão nessa cumbuca, enquanto não passar a eleição. Mas é algo que a gente fala o seguinte, o governo retirou, engavetou, mas pode voltar a qualquer momento. Não durante a intervenção, porque isso aí seria uma fraude completa. Muito bem. Na questão aí, juntando as duas questões, imagine só, nós estamos com um problema como esse de pessoas que os trabalhadores hoje aceitam para ter um emprego, para poder ganhar alguma coisa no final do mês, algum emprego que desse alguma remuneração para ele fixa, aceita ganhar menos do que ganhava. Foram demitidos por causa dessa crise econômica e aguentam e aceitam ganhar menos. E o governo faz uma intervenção na área da segurança que não tem nenhuma medida para aumentar o emprego no país. Nós não teremos novos investimentos governamentais no sentido de que essa população desempregada possa ter mais emprego. Uhum. Nós não teremos obras de infraestrutura que garantam, investimentos no país que garantam que essa população possa novamente almejar uma colocação. O governo vai para o Rio de Janeiro, um lugar onde a população perdeu seu emprego, onde vários investimentos que tinham estatais foram fechados realmente, pessoas demitidas aos milhões, e diz o seguinte, aqui nós vamos controlar a violência. Nós sabemos, isso daí é impossível. A violência é um dos aspectos que é consequência dessa crise econômica, dessa crise de desemprego, dessa má distribuição de renda. Você não combate a violência pegando apenas o aspecto da violência que está colocada. É claro que eu me preocupo com a violência, é claro que eu tenho medo quando eu ando em determinados lugares, determinadas horas. Todos nós temos medo da violência que existe, só que ela não tem solução apenas ampliando o número de pessoas que estarão jogando, trabalhando em relação a isso. Trabalhando, quer dizer, pessoas que vão participar da repressão. Imagine só, hoje nós já temos toda uma situação no país que, se você estiver andando à noite, você for negro, você já é suspeito. A polícia já vai te parar e já vai revistar. Se você for negro, estiver andando à noite e estiver correndo, você, além de suspeito, você já é culpado. Não, você já é culpado. Aí já pode atirar em você. O que nós temos de pessoas inocentes, jovens, que são mortos a cada momento, é muito grande, em todos os estados. No Rio de Janeiro, a situação pode estar um pouco pior, porque o Rio de Janeiro está com grande desemprego, está com uma classe política totalmente corrompida, uma força de repressão no qual ela está totalmente corrompida também, os comandantes de PM, as várias denúncias deles envolvidos com crime organizado, e, portanto, querer dizer que agora você vai colocar o exército lá e que você vai resolver o problema, não vai resolver. O que vai acontecer para aquela população que está lá, ela ter mais pessoas atirando nela. Além da guerra dos traficantes, agora ela vai ter a polícia militar e vai ter também o exército atirando.
Até porque não diminuiu a violência no Rio de Janeiro, de ontem para cá, o subcomandante de uma UPP foi assassinado. Quer dizer, estão matando polícia, estão matando criança, estão matando cidadão. E o problema é o seguinte, você vai colocar quem? Um soldado do exército, ele tem um treinamento para derrotar o inimigo. Normalmente, todo militar, ele atua no sentido de que o inimigo é para ser destruído. Só que o inimigo, numa comunidade pobre, ele está do lado de centenas de pessoas honestas que não são inimigas. E a bala, os tiros que são dados, acabam acertando essas pessoas também. Então nós vamos correr o risco de termos vários desses militares, soldados nossos, que vão para lá e de repente vão acertar um inocente, será o quê? Condenado por assassinato? Ou ele vai poder matar à vontade? Então nós estamos colocando, inclusive, o exército brasileiro numa situação de que esses soldados ficarão sem saber o que fazer, não tem treinamento para enfrentar essa situação, não tem nem conhecimento jurídico que tem um policial militar na hora de enfrentar uma situação como essa. A população vai ficar acuada. E isso estou falando, a população vai estar mais acuada, vai haver um crescimento maior da violência e nós sabemos no que vai dar isso daí. O que acontece é que se esse morro aqui está cercado, os traficantes vão atuar em outros lugares, o crime organizado vai mudar de lugar. Muitas vezes, nós vimos, está hoje no jornal, aqueles 2 chefes do PCC, que é o crime organizado aqui de São Paulo, foram mortos lá no Ceará. Moravam numa mansão de luxo, 2 milhões, eles não estavam lá no morro. O governo não vai cercar os condomínios de luxo, não vai cercar o lugar onde estão os grandes chefias. Ele vai ficar ali correndo atrás de garoto que vende 10 gramas de maconha, não sei o quê, 2 de crack e tal, e ficar correndo atrás desse pessoal que já é miserável, que muitas vezes está fazendo isso porque também não tem outra coisa, não tem um emprego, não tem como sobreviver, e só vai aumentar a repressão. Era necessário uma política ao contrário, né? O helicóptero de coca foi liberado carregado de cocaína lá em Minas Gerais. Caiu de propriedade de um parlamentar do PSDB, né? E dentro da área, dentro de uma de fazendas de pessoas ligadas ao PSDB, isso daí não há investigação. Então, voltar à repressão. Quando você fala que é combater o crime organizado, o tráfico de armas, apenas cercando os morros, ali não tem ninguém que comanda esse crime. Aí os comandantes desse crime estão em outros lugares, onde nós não teremos a presença ostensiva do Exército e não vai mudar nada. Uma bela análise. Como diz o hino da Tuiuti, tem um trecho lá que diz: meu Deus, se eu chorar não leve a mal, pela luz do candeeiro liberte o cativeiro social. E é uma frase do samba enredo lá da Tuiuti. Uma linda frase. Não é? Liberte o cativeiro social. Quer dizer, o povo está acuado, agora não sabe se leva tiro de polícia, do exército ou do bandido. E o povo está... E essa população pobre vai continuar, né? Ela não tem como se proteger, ela tem que sair de casa para ir trabalhar, ela vai enfrentar esses tiroteios, essa situação, muitas vezes uma situação vexatória, né? De ser a cada momento revistada. Até a mochila de crianças de crianças, de tudo. Então, é uma situação que fadada ao fracasso, porque não está combatendo os principais motivos que estão aí. Esse país precisaria, sim, de um plano, de uma intervenção nos estados que estão em dificuldades. Mas começaria o quê? Com investimentos maciços em educação, em obras de infraestrutura, pensando na questão de emprego, garantindo melhores condições de vida para aquela população que está lá. Aí sim, nós estaríamos combatendo a violência. O combate à violência passa por causa disso, passa por acabar com o tal cativeiro social. Bom, então, no caso dessa intervenção militar no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo um estado de exceção, mesmo de uma forma velada, professor? Olha, estado de exceção é quando ele é contra a lei. Na verdade, é algo previsto na Constituição desse país. Apenas assim, é algo que deve ser usado, vamos dizer assim, num momento previsto, né, momentos de
crise muito grande e tal. Nesse momento, na verdade, como falamos, a nossa crise é de outra maneira. Esse daí não é uma solução. Isso que faz parte da Constituição, não creio que é um estado de exceção. Agora, que há um crescimento da repressão aos movimentos sociais, da repressão à população, sim. Quer dizer, não um estado de exceção, mas através de leis. Por exemplo, a Dilma sancionou a lei antiterrorismo. E não tinha nenhum terrorista aqui no Brasil, né? Mas a lei antiterrorismo permite o quê? Que qualquer pessoa ligada ao movimento social, ocupação de terra tal, possa ser considerado um terrorista e ter penas pesadas colocadas para ele. Então, tá assim, já há algum tempo, quando a crise econômica chegou nesse país, se começou a criar legislação mais repressivas ao movimento dos trabalhadores. Então, a repressão cresceu e não é essa medida que é a pior para nós, é as medidas que foram tomadas antes, lei antiterrorismo, essa força de segurança criada do Exército que pode ser utilizada contra a população, como está na lei do país, isso daí sim é uma forma de maior repressão para enfrentar a crise e jogar a crise na costa da classe trabalhadora. Bom, agora nós temos, além do transporte coletivo muito ruim, agora nós temos mandato de busca coletivo para um bairro todo. Um breve intervalo, professor Ernesto Gradella, e a gente volta já aqui no Clique Jornal. É mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ok, estamos de volta aqui no Clique Jornal. Obrigado a você que nos acompanha de qualquer ponto do Brasil. E você pode mandar o seu e-mail. Deixa eu só pegar aqui o jornal, a edição aqui, para que você possa entrar em contato conosco. Basta entrar no Google e ver lá SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Pela internet, como você está fazendo agora, a rádio C de Cebola, T de Tatu.com.br. Mas você pode entrar no Google e dizer lá, e digitar lá SINDCT e mande a
a sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica, o que é que nós devemos melhorar nessa programação. Obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. Final desse bloco com o professor Ernesto Gradella, num momento especial da política brasileira. Professor, a pressão popular contribuiu para que o governo desistisse de votar a reforma da Previdência? Com certeza contribuiu para que os deputados que deveriam votar a reforma da Previdência não aceitassem votá-la agora no ano eleitoral. Quer dizer, a pressão popular foi fazendo com que essas pessoas que vão disputar a eleição esse ano e que, apesar de serem simpáticos às políticas do governo, inclusive serem base de apoio, não estão dispostas a entrarem numa medida impopular como essa. Principalmente quando estarão juntos com um governo que tem 1% de aceitação junto à população, né? Então, o que aconteceu foi que as manifestações fizeram com que essa impopularidade do governo crescesse e que alguns deputados fugissem, quer dizer, abandonassem o barco, né, do governo na hora de votar isso daí. Votaram uma série de medidas contra os trabalhadores, mas nessa daí não quiseram pôr a mão agora. Mas, como falamos, todos têm que ficar atentos porque eles engavetaram a proposta. Pode ser que depois da intervenção, depois das eleições, eles tentem novamente retornar a esse debate que está aí. Tudo vai depender do que acontecer esse ano, claro. Se a população se mantiver na rua, se nós tivermos grandes manifestações, dificilmente ele voltará. Agora, se o governo conseguir convencer a população desse projeto neoliberal, que a população viver na miséria é a saída para o país, aí sim eles vão voltar e aprovar isso. Bom, o ano que vem é outro governo. Agora, o governo hoje diz que o país não tem dinheiro, mas acaba gastando nessas campanhas publicitárias para aprovar a reforma da Previdência, que agora passou por um stand-by. O senhor acredita que esse dinheiro todo gasto em publicidade, inclusive no programa do Silvio Santos, muita propaganda na Rede Globo, em tudo quanto é lugar, esse dinheiro todo está saindo de onde? Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Se ele diz que não tem dinheiro e gasta com parlamentares, não gastaram ainda todo o dinheiro que foi arrecadado, como foi ventilado aí, na campanha da reforma trabalhista, porque diz que cada deputado tinha um preço ali. O governo tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro ou não tem dinheiro? Não, olha, o Brasil vive a mesma crise econômica mundial. O Brasil também está apertado, apesar de ser um país muito rico, um país com dimensão continental, um país com riquezas imensas. O Brasil hoje vive uma situação de que o que está sendo arrecadado pelo governo está sendo desviado, a maior parte dele, para pagamento de uma dívida pública. De uma dívida pública que cresceu enormemente. De 80 bilhões para mais de 4 trilhões. Então, o governo hoje, para ele conseguir honrar os compromissos dessa dívida pública, pagar esses títulos e fazer com que os bancos mantenham essa lucratividade tremenda, né? Quer dizer, nós estamos em crise já há 8 anos. Milhões de trabalhadores pegaram emprego. Algum banco teve prejuízo? Nenhum teve prejuízo. Todos eles foram aumentando a cada ano a sua lucratividade. Por quê? Porque é fácil, né, ter lucro. Basta comprar os títulos da dívida do governo, não precisa investir em produção, não precisa investir em empresas que depois gerem lucros, né? Investem apenas em títulos, fazem a especulação e estão ganhando dinheiro. Então, devido a esse desvio, é que o Brasil hoje vive essa crise que está colocada. Nós não temos motivo para viver isso daqui. Nós poderíamos ser um país hoje que pudesse atender a população. Nós temos petróleo, temos água, temos recursos minerais os mais diversos possíveis. Temos uma população muito grande nesse país, uma mão de obra muito grande. Era possível nós vivermos muito melhor. Não vivemos devido a esse mecanismo de apropriação das riquezas do país e aí devido a esse mecanismo perverso dessa dívida pública que está aí. O senhor falou aí dos bancos, o lucro líquido dos 4 maiores bancos do Brasil cresceu 10,4% no terceiro semestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Mostra aqui que ganhos do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander no período entre julho e setembro foi de 13,6 bilhões de reais só nesse período do ano passado. Em 2016, 12,3 bilhões.
Não é estranho se É a maioria muito da estranho. população, se muita gente perdeu o emprego, milhões perderam o emprego, se cortaram verba da saúde, educação, todos os setores industriais, setores de produção, como que os bancos continuam com uma lucratividade como essa, né? Então, Empresa fechando. significa o quê? Que, na verdade, na crise, nós estamos drenando o recurso dos mais pobres para os mais ricos. Olha, então só para colocar uma linha aqui, Itaú Unibanco 6,77 bilhões de lucro, Bradesco 2,884 bilhões, Banco do Brasil 2,841 bilhões. E não é lucro anual, né? É lucro... Não, de um período. Período. É o maior lucro do terceiro trimestre. Trimestre, é o lucro de um trimestre, não é anual. É, isso aqui a gente falando do ano passado. E o Santander, 1,795 bilhão. Então, e aí o governo, em vez de cobrar dessas pessoas, retirar daí o dinheiro que precisa para se pagar a dívida, quer tirar da população e, ao mesmo tempo, procura vender, e colocou nesses projetos, vender as riquezas que tem esse país. Então, desde a questão da privatização da Eletrobras, e agora entra o quê? Esses setores que hoje procuram lucrar, colocaram a Embraer, que foi uma empresa construída pela população brasileira, porque todos nós, há décadas atrás, podíamos doar parte do nosso imposto de renda para a Embraer. Quer dizer, nós tivemos um momento, eu tive um momento, que eu, na minha declaração de imposto de renda, dizia o quê? Eu, como pessoa física, doava tanto para a Embraer. Quer dizer, eu poderia fazer isso na Embraer. O governo investiu bilhões e bilhões para que a gente construísse uma empresa de tecnologia nacional. Foi muito importante. Hoje o Brasil é um dos poucos, acho que são 9 países no mundo, que tem toda a cadeia de produção de aviões. Nós fazemos o projeto, a gente produz e vende esses aviões. Nós fazemos parte da... E hoje o governo agora privatizou a Embraer em 94 e agora vai estar dando o tiro final para acabar com a Embraer, que é o quê? Fazer uma associação com a Boeing, associação coisa nenhuma, né? Quer dizer, a Boeing tem a maioria, a Boeing assume a Embraer e todo esse investimento que a população brasileira fez durante todo esse período se esvai. Quer dizer, ela vai agora lá para os Estados Unidos, se a Boeing assumir a produção, leva lá para os Estados Unidos ou leva para qualquer outro país. O lucro, quer dizer, o que o Brasil poderia ganhar com uma empresa de alta tecnologia, e nós temos muito pouco, né? Quer dizer, a Embraer é uma das poucas que nós temos aí, nós podemos perder isso daí. Então, é mais um ataque que está colocado, e nós queremos até dizer o seguinte, esse daí também é mais um debate que nós precisamos fazer. Quer dizer, nós precisamos... Urgentemente. Então, o sindicato aqui da Ciência e Tecnologia e os sindicatos metalúrgicos vão promover no próximo dia 13 de março, às 19 horas, lá na Rua República do Líbano, 291, um debate. Então é bom, é um ambiente gostoso, é lá na literacia, é um ambiente gostoso, as pessoas vão lá, e a ideia é que faça esse debate mesmo num ambiente assim, quer dizer, que as pessoas comecem a aprofundar a situação que nós podemos viver se a gente continuar entregando todas as nossas riquezas. Nós já estamos entregando os poços do pré-sal, nós estamos aí com uma ameaça de privatização na Eletrobras e quase a proposta de vendermos a Embraer para a Boeing. Então, é necessário esse amplo debate. A Boeing ficaria com 90% da Embraer? Seria Boeing e Embraer, o governo não permitirá a venda da Embraer. Por quê? Porque toda a parte militar do negócio iria junto. Então, o governo tem a Golden Share, que é uma ação que foi colocada quando da privatização da Embraer, que é uma ação que permite que o governo dê a palavra final. Então, o governo disse que não fará isso. Então, eles estão pensando agora em criar uma outra empresa. Essa outra empresa seria 90% da Boeing e 10% da Embraer, que cuidaria da produção de aviões. De aviões militares, inclusive. Dos militares, provavelmente também da produção, não dos projetos. O que acontece? Aqui em São José dos Campos, o que vai acontecer é que devagar essa produção poderá ser feita em qualquer outro país. A Boeing vai definir aonde ele vai produzir esses aviões. Não quer dizer que seja São José dos Campos. Então, todos esses funcionários que nós temos hoje aqui da Embraer poderão ser demitidos em troca da empresa e produzir num lugar que seja mais lucrativo para ela. E qualquer projetista ficaria muito grato se conseguisse
ir trabalhar nos Estados Unidos, ter uma casa nos Estados Unidos, ter os filhos nas escolas dos Estados Unidos. Quer dizer, ficaria tudo em Braong. Isso, só que o mais provável é que ele vai ficar aqui como um trabalhador demitido e quem irá fazer o projeto serão outros trabalhadores, pode ser um indiano, pode ser outra pessoa, outros setores que irão ser os projetistas nesse caso. O aproveitamento aqui dessa mão de obra não será garantido de maneira nenhuma, ela vai seguir as regras do mercado que esses governantes fazem o que querem. Né? Demissão à vista. Provavelmente. Bom, a professora Ernesto Gradella, para a gente encerrar, eu gostaria que, mais uma vez, pudesse citar aí o encontro na República do Líbano 291. É uma discussão... Dia 13 de março, às 19 horas. 13 de março, às 19 horas, na República do Líbano. Isso. Número 291. É lá na Literacia e vai ser um debate organizado pelo Sindicato Metalúrgico, Sindicato da Ciência e Tecnologia, e a proposta é isso daí, que a gente aprofunde ali um debate, vamos dizer, com pessoas que estão estudando esse assunto e que irão apresentar lá as consequências dessa venda da Embraer para a Boeing, o que vai significar para São José dos Campos, o que vai significar para o Brasil, né? Nós perdemos uma empresa de alta tecnologia, como no caso da Embraer. Professor Ernesto Gradella, muito obrigado pela sua entrevista e sua presença aqui no Clique Jornal na Rádio CT. Eu que agradeço esse convite que foi feito, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos é a jornalista a Fernanda Soares, o diretor de comunicação é o matemático, o nosso querido Acioli de Olivo, e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.